únicas, era integrado na desobsessão, e que havia toda uma outra área que envolvia, né, a parte de magnetismo, de sonambulismo, de mediunidade, que estava interligada a isso. E aí a gente viu também assim, mas afinal, onde é que está aquele trabalho que a porta está aberta, entra todo mundo, eu não sei o que que a pessoa quer, eu não sei por que que ela está aqui, eu não sei como é que tem que fazer, porque aí também, lendo as obras básicas, a gente viu que eles tinham diferentes procedimentos para diferentes situações, que não era nada padronizado, tá? Havia, assim, um conhecimento de se entender que era necessário conhecer o mal, ou seja, conhecer a enfermidade e conhecer os procedimentos de magnetismo necessários para atendê-la, para atender aquela necessidade específica. Bem, resumindo essa parte, entendemos isso, fomos, então, voltamos ao nosso mentor e questionamos: olha, a gente descobriu isso. Então tá, então vocês já estão no caminho. Vocês sigam estudando, mas já sabem, nós na Sociedade de Estudos Espíritas Vida atenderemos exclusivamente pessoas que tenham indicação de problemas de saúde, física ou mental, é, psicológica, né? Pessoas que tenham problemas espirituais na ordem da tipo de desobsessão, tá? E usaremos esse conhecimento nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, e seguiremos estudando. Então, nós não temos um trabalho público, vamos dizer assim, tá? Ou seja, aquele trabalho aberto a todas as pessoas, desde a nossa fundação até hoje. Todas as pessoas que chegam na Sociedade de Estudos Espíritas Vida passam por uma entrevista em que é avaliado o que é, né, qual é o motivo que elas estão ali, é explicado como é feito o trabalho, a que ele se destina, os procedimentos, enfim. E hoje, em função de nós termos uma enorme procura, nós temos agendamento pela internet para a pessoa fazer a entrevista inicial para poder ingressar no atendimento, limitadas a 10 atendimentos novos por semana, e nós atendemos atualmente em torno de 100, 100, cento e poucos pacientes com diferentes enfermidades e situações físicas, sempre dentro dessa linha, físicas, psicológicas ou espirituais, nas quintas-feiras, tá? Nesse trabalho, tínhamos já então uns 5 anos funcionando, ainda não com o agendamento, né? O agendamento fomos obrigados a fazer a partir desde o ano passado, porque senão nós não tínhamos como controlar, né, o ingresso de pessoas e não ia esgotar o grupo, isso a gente não pode deixar acontecer. Quando nós tínhamos em torno de 5 anos de trabalho, já tinham alguns livros meus publicados. Para quem não sabe, eu também sou autora de livros psicografados. E uma psicóloga espírita aqui da cidade, ela leu um dos livros e foi me procurar, porque ela atendia uma paciente bastante deprimida e que tinha um filho, então com 5 anos, que essa psicóloga achava, né, que ele tinha um problema espiritual, uma obsessão muito severa, e me relatou um comportamento de uma criança assim chocante, né, um sofrimento bárbaro, um comportamento assim que eu nunca tinha ouvido falar. Então, estamos aí falando do ano de 2003, mais ou menos. Na conversa com ela, ela me disse que esse menino já estava sendo atendido numa outra instituição aqui de Pelotas há mais de um ano para desobsessão e que a dita melhora não acontecia, muito ao contrário,
a criança piorava a olhos vistos a cada dia. Aí ela achava, então, que no nosso trabalho poderia ser um trabalho que tivesse maior efetividade nesse atendimento da desobsessão dessa criança, e me perguntou como ela podia fazer para encaminhar essa família. Passei o dia, né? Disse, olha, tu podes encaminhar essa família para ir lá na quinta-feira. Aí ela me disse, vou te dizer que me relatou que a criança não parava, enfim, que gritava, uma série de problemas, né, de comportamentos difíceis, e que, portanto, os pais na outra instituição que iam, meio que levavam a criança contida, permaneciam com ela na sala, lá onde era feita a exposição, a palestra doutrinária, sob contenção. Aí eu falei para ela o seguinte: olha, eu não consigo imaginar uma criança sob contenção dentro de uma instituição espírita. Isso, para mim, não funciona. Não consigo nem conceber eu olhar para isso. Então, vamos fazer o seguinte. Eu disse para eles irem lá. Quando eles chegarem, tu pede que eles mandem me chamar, que nós vamos atender esse menino, essa família, de imediato. Eles não precisam ficar para ouvir a exposição, para acompanhar a prece. Não, eu já conheço a história, vou conversar com os pais e ele vai ser atendido de imediato. E assim foi feito. Atendemos a criança, atendemos eu e a Helena, não percebemos absolutamente nada, o menino estava dormindo por efeito de medicação, mas não percebemos nenhuma influência espiritual. Eu fiz o tato, pedi que a Helena fizesse o tato também, não registramos nada. E então fizemos o atendimento, né, o atendimento magnético normal, e passamos o nome do menino para a reunião mediúnica de desobsessão, fizemos a evocação, e não houve nenhuma manifestação de caráter obsessivo. Houve uma manifestação do nosso mentor, do Georges, dizendo que aquela criança era autista. Na época, eu não sabia absolutamente nada sobre autismo. Nada, nada mesmo. Para dizer que eu nunca tinha ouvido falar do termo, eu conhecia o termo de um filme que talvez muitos de vocês tenham visto, que chamava-se Meu Filho, Meu Mundo, que eu vi na minha adolescência e que era a história de uma criança que foi diagnosticada com autismo, porque ele ficava assim, se embalando o tempo todo. Eu lembrei daquele episódio, né? Pensei, mas não confere o que foi relatado pela psicóloga com o que eu tinha visto no filme. Era uma criança totalmente diferente. Não condizia em nada com aquela visão que eu tinha, né? Mas não questionei. Até porque o Georges, no mesmo dia, na mesma comunicação, ele disse o seguinte, que ele assumiria o tratamento do menino desde que houvesse um compromisso meu, do grupo e dos pais do menino, em levá-lo para o atendimento. Eu aceitei, o grupo também aceitou. Ele passou a orientação do atendimento magnético a ser feito, disse que acompanharia os atendimentos, que ele assumiria o tratamento do menino e que nós passássemos, né, pedíssemos o compromisso dos pais também. Como eu havia pedido que eles retornassem no sábado, que a gente tinha os 2 dias de trabalho, né, na quinta e no sábado, no sábado eles retornaram, eu passei tudo o que havia acontecido na reunião para eles e eles concordaram, porque no desespero a pessoa aceita qualquer coisa, mesmo que ela não saiba nem o que que é. Eles aceitaram e cumpriram e cumprem até hoje, né, esse atendimento. E assim nós começamos essa história. Os pais me disseram, olha, não temos, né, diante do diagnóstico passado pelo mentor espiritual, eu disse, olha, os médicos dizem que ele tem uma epilepsia severa. Ele tinha, segundo os pais, mais de 30 crises diárias de epilepsia
que isso seria degenerativo e que ele não teria muito tempo, né, de vida. E por isso ele vinha desde os 3 anos, mais ou menos dos 3 anos, ele estava então com 5 anos e alguns meses, ele vinha desde os 3 anos perdendo funções. Havia parado de falar, né? Só gritava, só comia manteiga, ah, havia voltado a usar fralda, enfim, né? Não caminhava sem ter noção, né? Batia nas paredes, nas portas, não, não dormia, praticamente não dormia, enfim, tá? Várias estereotipias, na época eu nem sabia o que que era. E aí nós começamos esse atendimento, tá? Começamos numa sala que não tinha absolutamente, estou dizendo absolutamente nada pela terceira vez, isso é proposital. A sala era a seguinte: era uma sala em construção, com as paredes rebocadas, um contrapiso e só, tá? Nessa sala nós começamos esse trabalho, porque então a gente estava ainda, o prédio da sociedade, enfim, estava muito longe de ser o que ele é hoje. A sala em que nós começamos, as condições em que nós começamos esse trabalho eram essas que eu estou dizendo para vocês, tá? Ali dentro estavam eu, a Helena, o menino, o pai do menino e o Georges, o mentor espiritual. Quando foi o primeiro dia de atendimento dele, o Georges me disse assim: senta no meio da sala, senta, entendam, no chão, senta no meio da sala e repete tudo que eu te disser, enquanto a Helena vai fazer o procedimento de atendimento magnético que foi prescrito na reunião mediúnica. Ok. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Fiz exatamente o que ele estava dizendo. E aí o menino chegou acordado. E simplesmente ele não parava. Ele corria e gritava em torno da sala todo o tempo. E aí a Helena me olhou e disse: e agora? E o George me respondeu: olha, vocês leem os livros e acham tão bonito quando os espíritos atendem nas ambulâncias, nas salas de parto, nos velórios, né? Lá. Vocês acham tão bonito? Por que que vocês não fazem o mesmo? Não tem nada que impeça. Aí a gente entendeu. Até porque em outros procedimentos já ele também já havia nos dito que o magnetizador precisa ir e atender nas condições em que o paciente está, não nas que é melhor para ele. Então, o nosso paciente, naquele momento, não parava. Por consequência, vamos andar. E aí, eu comecei, ele disse assim, não, a Helena começou a andar atrás dele, né, fazendo as técnicas orientadas, e ele foi me dizendo, tu vai falando, vai narrando tudo que está acontecendo, tudo que for falando, e ele ia me passando as orientações e eu ia repetindo. Isso demorou mais ou menos uns 20 minutos. Encerrado esse primeiro atendimento, terminado, fui lá, dei um beijo nele, aonde consegui, a Helena também, e ele foi embora. E assim foi por vários meses, tá? Praticamente 6 meses nós trabalhamos assim, tá? Aparentemente o menino não nos olhava, não estava, não prestava, não, nem era indiferente. Para nós a impressão que passava assim é que era indiferente o que nós estávamos fazendo em relação à percepção dele. Ele não dava demonstrações de reagir à nossa presença. Sabíamos que estávamos tendo algum sucesso, porque os primeiros relatos que os pais nos passaram foi que as crises de epilepsia estavam reduzindo de intensidade e depois estavam se espaçando.
E também ele estava dormindo melhor. E só por isso já era um grande ganho. Mas o estado dele, assim, da maneira como ele havia chegado, de agitação e tudo mais, nós não víamos mudanças, sabíamos das mudanças pela observação e relato dos pais. Quando tínhamos mais ou menos em torno de uns 6 meses de tratamento, eu precisei me afastar, né, dos atendimentos dele, porque eu tive que fazer um pequeno procedimento médico e fiquei 2 semanas. Ele emendou, tive procedimento médico numa semana, numa outra semana a gente estava recebendo palestrantes que vinham de outra cidade, eu estava envolvida nessa função e passei, né, então, esse trabalho que eu fazia para um outro companheiro da casa, eu dei a orientação, eu disse, olha, tu, tu repete as últimas coisas que eu fiz, é isso, 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 enquanto a Helena segue dando passe nele. Quando eu retornei, 2 semanas, né, sem 4 atendimentos sem vê-lo, 2 semanas, né? No início, tudo normal. Fizemos tudo que tinha que ser feito. Quando eu fui dar o beijo de saída nele, ele me olhou pela primeira vez, me encarou e me cuspiu na cara, bem no meio da cara. O pai dele ficou coitado, né? Não sabia, disse assim, aquela coisa, né? E o George só sentia ele do meu lado assim, e ele disse assim: agora tu te abaixa e pede desculpa para ele. Nem tudo que é ruim, de verdade é. Então te abaixa, pede desculpa e diz por que que tu não estavas aqui e que tu não vai mais fazer isso sem avisar ele. Aí eu digo, muito bem. Digo, olha, aconteceu isso, a tia não pôde estar aqui por isso, tu me desculpa, papapá, eu não vou fazer mais isso. Quando precisar me afastar, eu vou te avisar. E aí dei o beijo nele de novo e tudo tranquilo. A partir daquele dia, começaram as mudanças dele. Né? Ele começou a demonstrar de fato que estava sensível à nossa presença. E aí eu entendi o que o Georges tinha dito, de que a gente não pode, porque alguma coisa é fora do esperado, aparentemente é ruim, nós entendermos que aquilo é ruim. A gente tem que esperar, né, para ver as consequências. E as consequências foram extremamente positivas, porque aquela foi a forma que ele teve de dizer que ele era sensível à minha presença e ao que eu estava fazendo, né, sob orientação do Georges, com ele. A partir daí a gente começou uma interação muito mais, né, fomos nos tornando cada vez mais próximos. Passou algum tempo, eu comecei a atender, a fazer todo o atendimento com ele, né, inclusive o passe, porque aí já, né, ele ficava mais comigo e tinha mais controle. A gente foi também sob orientação do Georges, trazendo outras pessoas para o trabalho, para auxiliar com música, para auxiliar com atividade, né, lúdica, para ir socializando essa criança, tá? E aí ele foi retomando, ele largou a fralda, ele ampliou a alimentação, que era extremamente restrita, ele só comia manteiga. Enfim, ele foi recuperando, né? Recuperando ganhos, ele foi se socializando, ele foi aprendendo a brincar, ele foi, né, reduzindo atividades, reduzindo a hiperatividade, que era extremamente alta, né? Quando nós já tinha alguns anos de tratamento, quando nós começamos a trabalhar a questão da hiperatividade e a orientação foi cronometre em quanto tempo ele fica em uma atividade. Não deu 3 segundos e ele já tinha recuperado muita coisa, mas a hiperatividade ainda estava a esse nível. Bom, enfim, hoje ele está com 26 anos, continua sendo autista, obviamente, mas ele anda, ele se alimenta, ele se socializa, ele vai a shows, ele tem uma vida social, né? Acompanhado pelos pais, né? Ele tem um retardo, né? Ele tem um déficit cognitivo,
mas ele é extremamente social, tá? Ele conversa, ele tem amigos, ele tem interesses. É muito diferente do menino que apareceu lá, que sem ter um tratamento teria possivelmente uma vida bem muitíssimo mais limitada, tá? Por consequência, com muitíssimo mais sofrimento para ele e para a família, tá? Então, esse foi o nosso início. Depois dele, tivemos 5 ou 6 anos depois, apareceu o nosso segundo atendido. Aí tínhamos dois. Aí no outro ano apareceu, eram quatro. Depois eram 8 e hoje são 60. Tá? Então, eu pensei assim, em nós conversarmos ah, em como se estrutura hoje, porque assim, o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista, tudo isso hoje é muito mais divulgado. Naquela época não se tinha material, não se tinha quase, né, fontes em que buscar esse conhecimento. Esse menino, 5 anos, só para completar, né? Esse menino, 5 anos depois de estar sendo tratado, portanto, quando ele já tinha quase 10 anos, o diagnóstico de autismo dele foi confirmado pelos médicos. E ele já estava muito melhor, tá? Ele já estava muito, mas muito melhor, quando, segundo os pais, né, foi confirmado o diagnóstico de autismo que tinha sido dado pelo Georges. Hoje nós temos esses 60 atendidos, tá? Com idades que variam de 2 a 40 e poucos anos. E como eu estava falando, né? Acho que não vamos perder o nosso tempo explicando, né, o que que é a síndrome do espectro autista. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pode me fazer depois da exposição, tá? Mas acho que hoje já é um tema muito mais conhecido, porque se tornou uma situação de saúde pública, né? Hoje é muito raro alguém que não conheça uma criança autista, né? Ou que é inclusive transtorno, né? Portador do transtorno do espectro autista. Ao longo desses anos, desde 2003, quando nós começamos esse trabalho até hoje, né? Muita coisa rolou aí e esse termo, né? Autista já não se indica mais o uso para evitar que ele se torne algo pejorativo, ou como já houveram outros diagnósticos médicos ligados à saúde mental, que até nós temos o exemplo, né, nas próprias obras do Kardec, o imbecil, o cretino, né, que é tratado lá, aliás, o idiota, desculpem, o idiota e o cretino, que é referido no Livro dos Espíritos, que eram diagnósticos de saúde mental da época, tá? E hoje a gente tem esses dois termos, né, idiota e cretino, como coisas pejorativas, como a gente usa isso para xingar as pessoas, né, para xingar alguém. Então, para evitar que o termo autista tivesse um destino semelhante, se usa hoje a expressão portador do transtorno do espectro autista. E também porque o transtorno é muito amplo, né? Então, vai ter níveis, tem diferentes graus de severidade no caso, tá? Então pensei assim, ó, vamos pensar, vocês estão se preparando, muitos já são magnetizadores, espero, né, que possam, ou se já tem, fico mais feliz ainda, mas se não tem, ficarei muito feliz em saber que vão se organizar para acolher, né, essas famílias. Então pensei muito mais em trabalharmos esse aspecto, né? Como hoje a gente coloca essa inclusão desses atendidos na nossa rotina na sociedade espírita, tá? Nos coube aí na Sociedade Vida, né, esse papel de pioneirismo que a gente não tinha nem ideia, né, que viria a ser tão necessário no futuro. Então, enfim, como é que hoje a gente vai trabalhar esse tema?
Pegando esse eixo, né? A família do autista que hoje necessita de extrema atenção, tá? É, vocês imaginem uma, digamos assim, um casal, tá? Uma família que planeja ir para uma viagem, tá? Planeja fazer uma viagem. Digamos que eles vão para uma praia no Caribe. No entanto, esse avião que eles pegaram para ir para essa praia acaba parando num outro local, desconhecido, com inúmeras dificuldades, com algum grau de violência, do qual eles não sabem que rumo tomar. Quais são os sentimentos que vocês imaginam que acomete esse casal, ou essa família? Tristeza, frustração, dificuldade de diálogo, de para onde vamos, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, para achar um caminho de saída. É um sentimento também, muitas vezes, de negação de que aquilo está acontecendo, tá? Esses sentimentos e essa experiência a gente pode comparar, né, com a questão da descoberta de um diagnóstico ou do receber um diagnóstico de autismo para um filho, tá? Essas famílias, elas passam por inúmeros médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, neurologistas, terapeutas, enfim, procuram 1.500 caminhos para entender o que está acontecendo com aquela criança. Porque o autismo ele pode surgir desde quando a criança é bebê, né? Pode ser, só que ele não vai ser tão percebido. Mas à medida que a criança deve ter um desenvolvimento, né, esperado, conforme o grau de autismo que ela revelar, né, o grau do transtorno, vai ser uma barreira que vai surgir, tá? E algo que ele não vai conseguir realizar. Então, isso pode ser um atraso no desenvolvimento da fala, isso pode ser uma dificuldade de socialização com outras crianças, isso pode ser uma dificuldade de comportamento, isso pode ser um isolamento, isso pode ser inúmeras coisas, mas sempre serão algo fora do esperado para o desenvolvimento daquela criança, porque o transtorno do espectro autista ele é invasivo do desenvolvimento. Então, a partir dos 3 anos, ainda hoje, é quando ele é mais facilmente identificado. Diz que assim, ele tem que surgir até aí, mas ele poderá ser diagnosticado bem mais tarde, quando, por exemplo, assim, ó, pode surgir essa dificuldade lá na adolescência. Surgir uma barreira, por exemplo, de relacionamento, de ter grupos de amigos, enfim, tá? E aí vai surgir esse diagnóstico, e até hoje esses diagnósticos é o grande problema do momento, né? O diagnóstico em adultos também. Então, é com esses sentimentos que nós vamos trabalhar em primeiro lugar, né? A acolhida desses pais, a acolhida dessa família, né? Entendendo os sentimentos que eles trazem, a busca desesperada que eles fazem, tá?
todos os problemas, porque assim, como é um transtorno que o grande sintoma, vamos dizer assim, é a socialização, né? Então, daí o não falar, né? O não se comunicar, o não fazer, não ter um contato visual, ele ter também as questões da hipersensibilidade dos sentidos, que às vezes até roupa eles não querem usar porque sentem dor, porque o tato, né? O tato não é só na mão, o tato é em toda a nossa pele. Então, o tato pode para eles, aquilo que nós para nós pode ser um carinho, para eles pode ser uma coisa agressiva. A roupa que para nós pode ser confortável, para eles pode ser algo que incomoda, que irrita, porque dói. Assim, a mesma coisa com a audição, com a visão, com o paladar, com o olfato, que pode ser hiper ou hipoativado, tá? Pode ser hipersensível ou hipossensível, qualquer um dos sentidos, tá certo? Então, é um sintoma de socialização que é o maior, tá? A barreira de socialização dessas crianças é a mais difícil. Por consequência, isso afeta os pais. E a gente conhece assim, casos muito tristes, ainda quando houveram as enchentes aqui no nosso estado, em maio do ano passado, nós visitamos uma senhora, que ela não faz parte do nosso grupo de famílias atendidas, mas foi pedido, né? As outras famílias pediram por ela e a gente deu um apoio material, né? Alimento, roupas, colchões, essas coisas assim. E nós fomos até o local em que ela estava com o filho, já adulto, amarrado num poste dentro de casa. A casa era um casebre, ela tinha um poste, assim, tipo um poste mesmo de madeira, e o menino estava amarrado por um pé. Menino, um homem já adulto, né? O corpo de um homem, mas eu chamo de menino porque a mente é de menino. E ele pulava sem parar. E eram só os dois ali naquele casebre. E isso fala do quanto a questão do social é afetado por essas famílias, tá? Do quanto eles precisam de uma rede de apoio social, né? De outras pessoas. Porque, obviamente, eles não brotaram do chão, né? Aquela mãe não nasceu do nada e aquele filho não nasceu somente dela, mas estavam ali só os dois, né? No meio de uma enchente sem precedentes na história do nosso estado. Bom, isso é o problema da socialização. Então, essa família, esses pais responsáveis, eles precisam muito de acolhida, eles precisam muito de serem ouvidos. E é para eles que a gente trabalha todas as questões, ou melhor, é com eles e para eles que a gente trabalha toda a questão. É, que muitas pessoas me perguntam, Ana, por que que vocês não fazem evangelização da infância com as crianças portadoras do transtorno autista? Eu disse simples porque são elas que nos evangelizam. Eu não posso pegar uma apostila de evangelização e ir falar para uma criança autista, pegar uma imagem, um desenho, e dizer assim, olha, vamos pintar a figura de Jesus. Esse aqui é Jesus. O entendimento dela vai ser, Jesus é essa imagem que eu desenhei aqui, porque o pensamento deles é totalmente objetivo. Sem falar que, como eu falei, né, como eu disse antes, tudo depende do déficit cognitivo, ou seja, qual é a capacidade que essa criança tem de aprender, tá? Qual é o grau de inteligência que ela manifesta. Então, nós fazemos toda a parte de evangelização, de conhecimento, não obrigatoriamente da doutrina espírita, mas de trabalhar sentimentos, noções de evangelho, enfim,
que permitam a eles entenderem o momento que vivem, aceitarem e lidarem de uma forma mais leve consigo mesmos, porque eles carregam muitas culpas, se questionam muito, acham que Deus está punindo, enfim, tá? Então, esses pais são acolhidos, eles passam por uma entrevista. Enquanto nós trabalhamos com as crianças, eles são atendidos a um grupo, né, com duas coordenadoras que fazem sempre esse trabalho, né, de uma exposição, de um assunto, de diálogo com eles, que também permite que eles conversem entre si, que troquem experiências. Depois eles recebem o atendimento do passe magnético, também conforme as necessidades de cada um, tá? Inclusive, a gente tem um protocolo para casos de fadiga tanto física quanto psicológica, né, que nós conseguimos numa obra de uma magnetizadora francesa. Eu ver aqui. Esse livro aqui, ah, ela tem um protocolo muito interessante de atendimento à fadiga e a gente usa. Tá? Depois eu posso passar para o Atos e ele repassar para vocês. Ah, quando é necessário, né, quando eles estão nesse caso, eles têm uma necessidade fluídica muito grande. É muito frequente os casos de depressão e ansiedade nessas famílias, tá? Então, eles precisam de atendimento, porque não resolve nós atendermos a criança e devolvê-la para um ambiente estressado, tá? Então, nós temos que harmonizar esses dois lados. Enquanto esses pais são atendidos dentro desse quadro que eu fiz o resumo, os magnetizadores atendem as crianças, e eu estou falando de crianças, mas vocês viram que a faixa etária deles é variada, né? Por que eu estou falando isso? Porque pode-se dizer assim, ó, que um grande número, se não a maioria dos portadores do transtorno do espectro autista apresentam em algum grau um déficit cognitivo. Tá? Existe o nível 1, 2 e 3 para o autismo, tá? O transtorno do espectro autista. Nível 3 é o mais severo, nível 2 intermediário, nível 1 considerado leve. E eu fico sempre muito penalizada quando uma mãe, ou um pai, ou uma avó surge com a criança no nosso trabalho e diz assim, ah, mas o meu menino, a minha menina, assim, ele é leve. Eu digo, "Uhum." E a pessoa, quando não conhece, ela entende assim, que um autismo, um transtorno do espectro autista leve, seria como uma gripe, um probleminha de menor, assim, sabe? Algo menor. E não é, não é. Porque, assim, o transtorno do espectro autista é um dos estados psiquiátricos mais severos. Então, eu ter um transtorno severo num grau leve é muito diferente de eu não ter nada, ou de eu ter pouca coisa, tá? É, E esses casos que nós atendemos aqui, 80% são severos e são os mais frequentes. Também é bem romantizado nos livros, nos filmes, nas séries, que aparece um autista gênio, tá? Raríssimo, raríssimo. Essa não é a realidade, tá? A realidade com que a gente vai se deparar é de muita necessidade. Como é que é feito esse atendimento? Bem, vocês já viram pelo que eu expliquei, né? Pela conversa,
que existem algumas áreas muito afetadas no transtorno do espectro autista, né, no portador, que basicamente é o aspecto psicológico, de como lidar, reconhecer as emoções, eles não conseguem fazer isso, né? Eles não identificam, né, pela expressão de alguém qual é o sentimento que ela está tendo. Têm um foco muito objetivo, né? Eles não fantasiam. Então, uma criança autista brincando, ela não está num mundo de fantasia, ela está numa ocupação. O brincar dela é exatamente aquilo que tu está vendo. Ela não está numa casinha, num conto de fadas, ou ela não está sendo. Ela está com uma capa e uma espada na mão, mas ela não é um herói. Tá? É, teve uma ocasião, ainda quando nós tínhamos apenas o nosso primeiro atendido, que nós estávamos brincando com fantoches com ele. Eu estava com um fantoche na mão. Na época, a Noeli, uma outra companheira, né, ajudava bastante, ajudava, e hoje ela é uma das coordenadoras desse trabalho, junto comigo. E nós estávamos brincando de fantoches com ele. E eu perguntei assim, né? Tinha dado um nome para o fantoche que eu tinha na mão e disse: Ah, como é que é o meu nome? E o menino olhou para mim e disse assim: Tchano, demonstrando que, né, a objetividade, eles não conseguem. Eu estava fantasiando que estava falando por aquele, né, fantoche que eu tinha na mão, mas ele não conseguia fazer isso. E a gente precisa entender, né, as limitações que eles apresentam e respeitá-las, porque elas não são brincadeira. Né? Para a gente conseguir manejar bem e lidar bem com alguém com transtorno do espectro autista, a gente tem que respeitar a limitação dele. Tá? Então, isso também é, né, essa parte intelectual também está ligada ao cérebro. Basicamente, né, então nós temos aí a questão dos sentidos, a questão do emocional, a questão do intelectual. Quais são os centros de força que respondem por isso? Prova oral. Quais são os centros de força que respondem pelos nossos sentidos? Frontal. Qual é o centro de força que responde pelo nosso arcabouço psicológico? Frontal. Qual é o centro de força que responde pela questão dos nossos pensamentos? Frontal. Qual foi a orientação do Georges? Atendimento ao frontal e ao humeral, com técnicas concentradoras ativantes. Muito bem. Por que que ativantes? Porque a grande maioria deles tem esse limite cognitivo muito grande, né? Então, nós precisamos buscar tudo que houver de saudável e fazer com que isso avance, né? Aliás, desculpem, calmante, né? Nós trabalhamos com concentrados calmantes. Eventualmente, nós trabalhamos com ativantes, que é quando a própria criança muitas vezes vai nos puxar aqui. E o que que nós estamos trabalhando nessas áreas? A gente está tentando quebrar uma barreira do autismo? Não. Nós estamos trabalhando tudo o que tem de saudável, né? Procurando reharmonizar tudo que há de saudável nesses órgãos que são coordenados por esse centro de força. Tá? Resgatar tudo o que é possível e equilibrar tudo que for, até onde for possível. Porque a gente tem que entender aí também que vários desses espíritos, ou eles estão, a grande maioria, pelo que nós temos tido contato, estão em reencarnações compulsórias. Então, há um limite, né? Que está delimitado lá de até onde nós podemos ir.
mas cada um tem um limite, né? Então, nós vamos buscar tudo que houver de saudável. Vamos atender o frontal e vamos atender o humeral. Por que o humeral? Porque o humeral é o centro que vai responder também pelo sistema nervoso, que é o frontal também é porta para o sistema nervoso, né? Sistema nervoso central. O humeral vai atender sistema nervoso central, vai atender ossos, músculos e nervos e todo o domínio do corpo. E isso é outra coisa que é bastante prejudicada no transtorno do espectro autista, né? O processo reencarnatório, vou fazer uma propaganda, vamos tratar desse tema no M, né, em Taubaté, agora em maio desse ano. O processo reencarnatório é algo que a gente tem que estudar para magnetizar crianças em geral, tá? Mas autistas principalmente. A conexão espírito-corpo é algo que tem que ser bastante trabalhado no, no, nos portadores do transtorno do espectro autista. E justamente essa conexão, essa interação maior, né, com o corpo, a gente vai conseguir trabalhando frontal e humeral. Mas o humeral vai dar esse domínio sobre o corpo físico, tá? Esse apossar-se do próprio corpo. Porque o autista, ele não refere-se a si mesmo como eu, né? Se eu fosse autista, eu diria: a Ana está conversando com vocês. Ela vai falar até tal hora, como se eu fosse uma outra pessoa, tá? Da mesma maneira, eles têm várias dificuldades, né? Alguns com dificuldades até do uso do próprio corpo. Então, se querem pegar, né? Quero pegar uma água, então eu pegaria a mão do Atos para ele pegar essa água para mim. Enfim, tá? Usam o corpo de outra pessoa. Então, basicamente, pessoal, o procedimento magnético para atender o autista é concentrado calmante no frontal e no humeral, tá? Hoje, como nós temos 60 crianças e vocês ouviram eu dizer, né, eles não param, continuam não parando, então a gente atende eles em balanço, hoje, né? Hoje atende em balanço, atende em brinquedo, atende desenhando, atende pintando, atende correndo, atende jogando bola, enfim, o que quer que eles estejam fazendo. Então torna-se muito mais prático, né? Estou fazendo um exemplo aqui, eu imponho uma mão sobre o frontal, outra sobre o humeral e fica fácil eu acompanhar a movimentação da criança. Óbvio, né? Eu fiz tato, eu fiz o tato, eu fiz a relação magnética, eu fiz o tato, eu fiz dispersivos longitudinais, e isso que eu estou colocando para vocês é a técnica básica para atendimento do autista, tá? Vou fazer depois os perpendiculares, que no caso do nosso primeiro atendido fazíamos muitos, porque ele tinha a comorbidade da epilepsia, que também é bem frequente nos autistas, tá? Então, muitos perpendiculares. Por quê? Porque o perpendicular é a técnica que vai permitir que eu trabalhe todo o organismo da pessoa. Porque observem, né? Quando nós fazemos o perpendicular, que vai ser, né, começando com as duas mãos sobre o coronário e descendo ao longo do anel magnético, e o que que tem no anel magnético? Todos os principais centros de força, todos os principais plexos orgânicos e todos os órgãos vitais. Então, do espírito ao perispírito ao corpo, nesse anel magnético que nós envolvemos completamente na técnica do perpendicular, nós simplesmente temos todo o patrimônio celular da pessoa nas nossas mãos. Tá? Então, essa técnica para o magnetizador exige que ele faça ela o mais perfeitamente possível, e ela tem, por envolver tudo isso, ela tem um potencial curativo muito grande. Tanto que os clássicos chamavam essa técnica de a técnica curativa por excelência. Justamente porque ela pega tudo isso, né? E ela organiza, tá? Ela tem esse efeito também de alinhamento, né?
e de distribuir toda a energia. Então, se porventura algum ponto não ficou bem atendido uma sessão de magnetismo, essa técnica costuma organizar tudo e alinhar. Então, a gente faz muito essa técnica. Ela também não é uma técnica difícil de ser feita em movimento. O que é preciso, então, né? Para o atendimento do autista em si? O procedimento é esse que eu indiquei, não esquecendo também de fazer os dispersivos transversais para encerrar a relação magnética. A gente fala muito em iniciar a relação magnética e muito pouco que ela precisa ser encerrada, né? Por quê? Porque se eu não encerrar a relação magnética com os meus atendidos, eu vou seguir em conexão magnética com eles e havendo influências recíprocas deles para mim e de mim para eles. Então, sempre ao final de cada atendimento magnético, dispersivos transversais, de cima a baixo, com o intuito de simplesmente romper a relação magnética que eu estabeleci com aquela pessoa. Ok? Não é diferente com o autista. Bem, dito isso, pessoal, o que mais a gente faz? Socialização. Brincar, conversar, caminhar, simplesmente sentar e dar colo. Isso vai depender muito, tá? De cada criança, de como é que ela é, de nós conhecermos. Ah, mas o que precisa para eu atender, então? Gente, lembram quando eu falei? Nós começamos esse trabalho numa sala que não tinha nada, nem piso, nem cadeira. E do que eu falava? De quando ele tocava a parede. Olha, isso aqui é áspero, esse outro não é tão áspero. Olha a cor, olha o cheiro. Então, assim, ó, é muito importante a gente lembrar da nossa própria infância nesse processo de socialização da criança com transtorno do espectro autista no centro espírita. O que é que nós gostávamos na nossa infância? Coisa simples. Uma pergunta que tem sido recorrente em todas as lives que eu faço sobre esse tema. Ah, Ana, e a telinha? E se eu der um celular para ele enquanto eu magnetizo? Não faça isso. Por quê? Porque a atenção dele não vai estar nem um minuto contigo. Vai estar na telinha. E vai manter, a telinha mantém o isolamento social, tá? Intensifica o problema. Portanto, é quase como assim, como a gente diz no comum aqui para outros atendimentos quando pega um fumante. Toda a energia que a gente deu para ele, ele fumou ali na esquina. Então, um autista, né, com uma telinha na mão durante um atendimento magnético é algo parecido, certo? E aí vai pela criatividade de cada um. Pode ser um papel para dobrar, pode desenhar, fazer um barquinho, pode ser um aviãozinho. Brinquei muito de avião de papel, pode ser rodopiar uma coisa, tá? Simples. Não precisa pensar em muita coisa. Quem já esteve aqui na sociedade, ou que algum dia queira vir aqui para conhecer esse trabalho, ou veja algum vídeo, vai ver que é assim, um parque de diversões hoje. Mas não era assim no início. E todos nós sabemos que necessariamente haverá crianças que nada daquilo nós vamos usar com ela. Porque talvez ela vá se interessar por uma formiga que está andando no jardim. E aquele vai ser o nosso objeto de trabalho, no aspecto de socialização. Tá? Então é basicamente isso. Hoje os magnetizadores ficam o período que os pais estão nesse grupo de atendimento, nós ficamos com a criança, fazemos o atendimento de magnetismo, fazemos essa parte de socialização, de estimulação de maneira lúdica. Hoje atendemos em 3 horários, começamos às 13h30 no sábado e vamos até às 19 horas, com grupos que variam de 15 a 20 crianças, tá? Esse é os familiares, né? Então, entenda-se, temos aí uma base de cento e poucas pessoas sendo atendidas, tá?
O que que precisa para um magnetizador lidar com transtorno do espectro autista? Tudo que precisa para magnetizar qualquer outra situação. Mais uma coisa: calma, tá? Para que nós trabalhemos com transtorno do espectro autista, não tem nenhum requisito diferente. A única indicação que eu digo assim, olha, para trabalhar com transtorno do espectro autista, você precisa manter a calma. Porque nós, como magnetizadores, também transferimos, né? No momento que nós transferimos o nosso fluido vital, a nossa energia, ela vai marcada, né? O que qualifica o nosso fluido vital é o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, e aí está valendo, né, isso para todos os estados, para todas as pessoas que forem trabalhar com algum paciente psiquiátrico de algum grau. Para que eu atenda, eu preciso, então, oferecer saúde naquilo que falta. Então, eu preciso de calma, eu preciso de alegria, eu preciso de paciência, tá? E, acima de tudo, eu tenho que ter muita confiança no que eu estou fazendo, na capacidade de solucionar, que não é minha, mas que é a força do magnetismo, tá? Porque não sou eu que faço algo diferente. Não é porque é a Ana que está magnetizando uma criança, é o magnetismo bem aplicado que faz toda a diferença. Portanto, qualquer um de nós pode fazer. Tanto é assim que, como eu falei para vocês, hoje nós temos 60 crianças. Então, nós somos mais de 30 magnetizadores, replicando só aqui na sociedade o que nós aprendemos lá desde o início, né, do nosso primeiro atendido com o Georges. Tá? O requisito é esse. Coloquem todos os requisitos normais para um magnetizador e acrescentem calma. Cada vez que a criança que vocês estiverem, ou o adulto que vocês estiverem atendendo, tiver alguma crise ou algo do tipo, vocês lembrem que a crise é dele, não é de vocês. E sigam fazendo o trabalho que vocês têm que fazer. Tá? Ah, vale nesses casos, né, de crises, de dificuldades, o uso da técnica de corrente magnética. Tá? Vários magnetizadores encaminhando energia para o magnetizador, encaminhando o fluido para o magnetizador que está lá atendendo na ponta. Ou então também algo que nós temos usado bastante, ah, quando nós percebemos que alguma criança está mais agitada ou que ela está fora do usual, né? Nós também fazemos uma corrente magnética calmante em torno dela. Tá? Tipo assim, para colocá-la como se imaginamos uma redoma onde ela ficasse tranquila, fluidicamente, tá? E a partir daí a gente maneja. Não necessariamente nesse momento nós não precisamos fazer nenhum tipo de técnica, né? Nós só emitimos o calmante na intenção de conter aquela agitação que está acontecendo, certo? No geral, né, uma coisa que é interessante, já que não somos nós que fazemos, mas é o magnetismo, hoje muitas vezes, é muito frequente nós recebermos visitas no nosso trabalho, não só de magnetizadores espíritas, mas de outros profissionais e até de estudantes de algumas áreas que tem alguns professores que pedem, né, para que eles possam acompanhar. Já teve de odontologia, por exemplo, né, para conhecerem, para lidarem, porque hoje, infelizmente, no mundo capitalista há um mercado, tá? Então, também há maior interesse das ciências, há necessidade de profissionais e precisam conhecer, né, e manejar. Então, já aconteceram vários grupos, várias turmas, né, que estagiaram conosco
para aprender esse manejo, né, das crianças. E temos também, né, profissionais que trabalham conosco e que trabalham em outros ambientes também com autistas, né? E é recorrente a seguinte informação: aqui, dentro da sociedade, eles são diferentes. Aqui eles não são agressivos, aqui eles não quebram, aqui eles não fazem não sei o quê. No final do ano passado, nós tivemos nós sempre fazemos festas de encerramento com as famílias, dentro daquela ideia, né, de socialização, porque eles precisam, né, eles precisam de ambiente de festa, eles precisam de espaços, né, saudáveis de comemoração às suas vidas. Então, nós sempre fazemos uma festa de final de ano com eles. Fizemos oficinas durante o ano também para interação, oficinas de música, oficinas de culinária, várias coisas, né, que possibilitem essa interação um pouco mais leve. E a moça que tinha alocado os brinquedos infláveis que nós tínhamos posto no pátio, ela me olhou e disse assim: Mas me disseram que aqui seria uma festa para autistas. E eu disse: Sim, é. Ela disse: Mas tem poucos, né? Eu disse: Não, todos são. Aí ela me olhou: Mas não parece. A senhora tem certeza que todos são autistas? Eu digo: Tem. Ela disse: Mas é tão tranquilo. Às vezes a gente vai em algumas festinhas que tem um ou dois e é um pânico. E aqui tem 60. Eu digo: Sim, tem. E tá tranquilo. Essa é a diferença do magnetismo. Gente, perguntas, colaborações. Espero ter de alguma maneira atendido aí o propósito da reunião. Fico à disposição de vocês. Ana, eu tenho uma pergunta. Diga, amiga. A concentração no calmante é quanto tempo? Tempo de necessidade da criança, tá? Isso é variável. Mas, em geral, dificilmente vai ser menos de 7 a 10 minutos. Tá? Se tu queres uma média, é por aí. Ok. Tá? Algum de vocês já atende alguma criança autista? Ou algum adulto? Não? Eu atendi um de síndrome de Asperger, Hum, que é uma variação Agora está mas bem mais englobado. leve. A grande diferença deles é que eles têm a inteligência preservada, né? Mas a tendência suicida deles é maior. Você pode falar sobre isso? Havia, né? Isso aí é uma questão. Agora até está saindo uma nova classificação do DSM. Agora, se eu não me engano, vai passar a ser CID-11. Estava previsto para entrar já em vigor a nova classificação, né? Esse é o manual de classificação da saúde, das doenças de saúde mental, né? Da síndrome de saúde mental, DSM. É publicado nos Estados Unidos e ele, de certa maneira, direciona aí os profissionais, né, da saúde. E quando a gente vai num profissional, cada doença tem uma classificação, né? Tem um CID. O CID do autismo vai passar a ser CID-11, né? E antes tinha um CID que era para autismo e outro que era para síndrome de Asperger, porque eles entendiam antes que, ao longo desses anos, aí houve muita mudança nessa área, né? Antes eles entendiam assim que para ser autista tinha que ter um déficit cognitivo. Aquilo que a gente fala, né, tinha que ter um retardo mental. Aliás, as pessoas acham que é pejorativo falar retardo mental, mas os profissionais usam esse termo, tá? Déficit cognitivo, retardo mental, mesma coisa. Então, tinha que ter isso. Se não tivesse isso, não era um autismo clássico, seria uma síndrome de Asperger. Agora é a mesma coisa, tá? Então, agora se entende que dentro do transtorno do espectro autista comporta aquele que tem déficit cognitivo e os que não têm.
Aí o síndrome de Asperger, ele não tem o déficit cognitivo, eles não têm tantas estereotipias, né? Eles não, mas o que que acontece com eles? Em geral, eles são crianças que eles preferem a companhia de adultos ou de pessoas mais velhas. Eles têm um interesse muito limitado no qual eles são especializados. Para te ter uma ideia, nós temos tu já ouviu falar de tardígrado? Não. Ah, pois é. Tardígrado é um micro-organismo, um ser vivo mínimo, mínimo, tá? Não sei nem dizer qual é o tipo dele, mas é assim, mínimo. Que é assim, ó, da pré-história. Ele existe da pré-história e ele sobrevive se for levado para o espaço. Nós temos um menino que Agora eu lembrei. nós temos um menino que Acharam nas naves, né? isso, mas ele é pré-histórico na Terra, tá? Nós temos um menino que ele é especialista, ele sabe tudo disso. E aí nós temos uma amiga que ela faz bonecas de pano. E ela teve que fazer porque queria ter um boneco, era um tardígrado. E ela fez para ele. Isso é uma síndrome de Asperger. Ah, é um interesse extremamente, uma coisa que tu não imagina. Teve um outro nosso que ele tinha interesse por astronomia. Agora tem um detalhe, a gente tem que ver assim, ó, que eles parecem falar com uma extrema propriedade, como se soubessem tudo sobre aquilo, só que eles são igualzinho à inteligência artificial. De vez em quando alucina. Eles estão falando, mas aquilo não é real. Aquilo não é verdade, aquele conhecimento não é verdadeiro. Ele está parecendo saber mais do que ele sabe. Ah, ele sabe bastante, mas o que ele não sabe, ele inventa. Tá? E aí, então, tem bastante disso. E às vezes eles são um pouco pedantes, que é a maneira também deles isolarem os outros. É a forma deles manterem a distância as pessoas. Né? Aquele, aquele primeiro caso que você atendeu, que está com 20 e poucos anos agora, ele continua sendo atendido ou Continua. ele parou por algum Não, ele motivo? continua. Ele continua porque o que que acontece, né? Não tem como dar alta para um paciente desse tipo, Sim. né? Existem momentos em que às vezes as famílias passam uma semana, faltam, às vezes falta um pouco mais, né? Mas não tem como ele se afastar, porque ele se desorganiza novamente. Ah, E a então melhora você percebeu com 6 meses, que foi quando você voltou e tal. 6 meses, mais ou menos. é. E Ah, mas uma isso coisa, tem sido uma regra, assim, sabe, Paula? As melhoras, elas não são imediatas. A primeira melhora que eles relatam, todos os pais relatam, é a questão do sono. E a gente sabe que isso é a qualidade do fluido magnético, né? Ele é sonífero por natureza. Então, regularizar o sono deles é a primeira coisa. E isso já é muito para alguns. e as convulsões dele, acabou ou ainda tem? Elas estão extremamente controladas. Tipo assim, uma vez por ano, Nossa, antes era 10 no dia, não é? 30, 30. Ou seja, ele está 30, capturado. 30 no dia. Não era 10, era 30. Ele tomava medicação importada, uma série de coisas. Ele ainda toma medicação, mas já é uma medicação bem mais suave. certo. Aí essa medicação também não fazia efeito, né? Então aí a gente vê o poder da perpendicular. Ana, na questão. Oh, desculpe, alguém estava Fala, falando. Ivan. Ana, é o seguinte: quando você faz a atuação na região do frontal, você está atuando também a pineal, a região da pineal especificamente. Você coloca algum sentido nessa aplicação diretamente na pineal ou trabalha harmonizando somente o centro de força? Eu trabalho harmonizando somente o centro de força e trabalho sempre vibrando equilíbrio e alegria. Basicamente, assim, ó, como
eu sou muito adepta da orientação do Leon Denis nesse aspecto. O Leon Denis fala que para a gente magnetizar é como se fosse um mantra, né? Quanto mais, ou melhor dizendo, quanto mais tu focar num só pensamento, né? Numa só direção, mais intenso vai ser. Então eu foco muito nisso. Eu me concentro e fico vibrando o tempo inteiro equilíbrio, alegria, equilíbrio, alegria, equilíbrio, alegria e não penso em mais nada além disso. É porque a pineal tem muitas funções, né? Sim, sim, Tocar sim. nela, Ela com certeza ela acaba sendo envolvida nisso, né? sim. Porque se o fluido vital vai pelo centro de força e ele vai atingir os órgãos físicos, né? Então ele vai até lá, não. Ok, obrigado. De nada. Só uma outra questãozinha aqui, né? Além da questão do apoio do trabalho, né? Do magnetismo, que esse é o mais intenso, a gente também não pode esquecer que a doutrina espírita tem outros recursos a oferecer, né? Como, por exemplo, as reuniões mediúnicas. Agora, aproveitando aqui a fala do Ivan, falando da pineal, me lembrei disso, né? Muitas vezes o próprio nosso primeiro atendido, né? Trazido por uma questão que julgava uma obsessão. Obsessão propriamente dita, tá? Considerando isso aí um espírito que vai atuar com o intuito, né, de ter o domínio, de exercer um império sobre a vida de um outro, que isso é, né, o conceito clássico do Kardec sobre o que é uma obsessão, né, e daí ele querer uma vingança por ter sido vítima de uma crueldade ou de uma traição da confiança que teve no passado, nós não tivemos ainda. Dos nossos 60 atendidos, provavelmente passou mais, porque houveram crianças que mudaram, houveram crianças que desencarnaram, enfim, já passou pelo nosso trabalho possivelmente bem mais de 100 famílias com crianças com transtorno do espectro autista. No entanto, há sim, em algumas situações, problemas espirituais envolvendo essas crianças. Que situações a gente temos nos deparado? Quanto mais grave, digamos assim, né, a situação deles, mais eles são como que uma porta entreaberta entre a encarnação passada e a atual. Tá? Parece não haver sido esquecida a personalidade anterior, as vivências anteriores, e muitos, durante os horários de libertação, né, do espírito, da emancipação do espírito, durante o sono, acabam reencontrando e vivendo com espíritos com os quais tiveram contatos em outras vidas. E às vezes contatos que não foram da melhor qualidade. Daí a gerar uma encarnação com tais limitações. Tá? Então, isso a gente precisa observar. E aí, nessa situação, é muito válido a reunião, o atendimento na reunião mediúnica, tanto do espírito encarnado, que nós evocamos também, para que ele entenda a situação, como desses espíritos que estão nesse entorno, porque eles não estão propriamente atuando com o propósito de vingança, mas sim de manutenção de uma situação que vige no mundo espiritual, mas que é uma situação que gerou essa vida. Tipo assim, vamos dar um exemplo. A crueldade é uma dos grandes problemas, né, da nossa humanidade. Ela é responsável por muitos problemas atuais, do passado e de processos obsessivos. Guerras são uma coisa muito frequente na nossa história, no qual a crueldade também é ponto alto. Então, nós temos muitas vivências nesses casos, de relatos de vivências nesses casos, de espíritos que foram vinculados a exércitos, a milícias, de alguma maneira a grupos de violência, seja ela institucionalizada ou não.
e a atos de crueldade. E é justamente a esses grupos desencarnam, que alguns que reencarnam, outros que ficam no mundo espiritual, que durante o sono eles retornam. Ah, e a gente teve um caso aqui que era muito drástico, porque ele não fazia distinção, quando em estado de vigília, se ele estava vendo digamos assim, os adversários, os inimigos desencarnados, ou as pessoas encarnadas. E ele batia sem ver a quem. Ele não tinha a intenção de agredir mãe, irmã. Não, ele estava batendo nos espíritos. E batia em todo mundo que vinha pela frente. Ele não conseguia separar quem era um, quem era outro. Então, isso é um dos casos, né? Tem vários outros, mas é muito útil a reunião mediúnica, tá? Só para registrar, tanto da evocação deles, também a evocação do espírito encarnado, ela também vai ser muito útil para que eles possam entender a situação que se encontram, o tipo de vida que estão tendo, por que que chegaram ali, né? Porque o espírito, ele não tem a limitação do corpo. A inteligência está com o seu órgão de manifestação afetado na matéria, não no espírito, né? O espírito pode estar confuso, mas é possível ele acessar, às vezes com uma, ou até mesmo, dependendo da situação, com apoio magnético em uma reunião, a gente consegue fazer ele acessar sua própria memória, né? E ter um entendimento e, né, conseguir isso. Tanto ajuda na questão de comportamento, dele se tornar mais sereno, mais pacífico, como muitas vezes ajuda na questão do desbloqueio da fala em alguns, porque aí ele se organiza no contato com o médium, né, na expressão, e se não tem, eles não têm nenhum impedimento de fala, é um bloqueio emocional, muitas vezes, que num trabalho mediúnico consegue ser rompido. Ô, Ana, essa questão da crueldade de vidas passadas, ela tá no autista ou ele é vítima? Ou pode ser os dois? Não, em geral, falando dos casos, tá? Eu não estou dizendo que são todos, por favor, não Sim, generalizem, sim, sim. tá? Mas nos casos em que nós atendemos isso, a autoria. Era Autoria. a autoria. Porque o que eu percebi, assim, eram falas de que tinha uma tendência a querer machucar, matar outra pessoa. É, Então, parece que vem a reminiscência da vida passada para essa vida. Então, agora é. está explicado os O motivos. comportamento agressivo é bem frequente. Então, nem chegava a ser agressivo, tinha consciência e falava, eu tenho Ah, vontade, mas não tá. fazia. Não fazia. Uhum. Sim, é comum. E às vezes é comum até a gente observar por a própria postura deles, a maneira como eles sentam, como andam. A gente tinha um menino que ele não andava, ele marchava, igual um soldado. Quem é que ensinou? Ana, eu tenho mais uma pergunta. Com relação aos atendimentos desses assistidos, quando se vem uma vida passada ou uma personalidade que se sobressai de uma vida passada, não se poderia aplicar a apometria, por exemplo? Ivan, eu nunca fiz isso, eu não domino apometria, então eu não sei te responder isso, tá? O que a gente faz é a reunião mediúnica, Ah, sim, entendo. Não, é, tá perfeito. Tá tá? perfeito. Ele é evocado numa reunião mediúnica, ele vai se manifestar por um médium, Tá, e isso não é na presença dele, tá? tá. Outra coisa.
quando você fala em corrente magnética, é aquela desenvolvida lá pelo Eurípides Basanufo, lá em Minas, ou que é a corrente magnética que você passa os assistidos, você passa os familiares também, para uma limpeza, para um reequilíbrio, ou não Não, é isso que não, você a está dizendo? corrente magnética que eu me refiro é a corrente magnética como técnica utilizada pelos magnetizadores clássicos, que são Ah, vários tá. magnetizadores, um passando para o outro. Quer dizer, aliás, tipo assim, estamos nós aqui. O Atos vai ser o magnetizador que vai atender a Paula. Todos nós direcionamos Ah, entendi. a nossa energia para o Atos, que soma tudo isso e direciona para Paula. Entendi. Entendi. Tá? Essa é a corrente Entendi. magnética clássica. Tá? Entendi. Estamos todos em torno da Tá. pessoa e dirigimos, Tá. somamos as nossas forças com quem está atendendo ele na. Porque Pode ser um, pode ser dois. a corrente magnética que eu estou me referindo é aquela que o Grupo Alta de Souza utiliza, não sei se você tem conhecimento, que eles utilizam para um trabalho de obsessão coletiva, onde você passa os assistidos, passa os familiares, isso na preparação do próprio trabalho. Ajuda a uma Uhum. limpeza e um reequilíbrio Sim, de sim. todos antes do trabalho efetivamente. Aham. Isso se assemelha à maneira como nós manejamos a crise. Seria mais próximo disso. Aquilo que eu falei da gente colocar como se estivesse dentro de uma redoma calmante, Entendi, tá? entendi. Na verdade, você envolve, né? Você Isso, faz um envolvimento, isso. vamos dizer, uma cúpula protetiva, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. É isso mesmo, Ok, tá? obrigado. De nada. Gente, tenho 22 horas. Vamos ficando por aqui. Eu ainda preciso seguir trabalhando. Falei para o Atos, eu interrompi, eu estou fazendo uma defesa de um cliente e eu até a meia-noite tenho que entregar. Ó, Tá Ana, bem? Então vamos parando a conversa por aqui. Ana, Ana, tem eu que tenho que agradecer agradecer você o pelo carinho, carinho dispensado a nós, né? né? Como eu comentei com você, né? Hoje, Infelizmente, infelizmente, era para ter para ter um grupo maior, maior, mas tem Não, muitos colegas nossos que tinham atividade nas casas, né? e E não puderam puderam comparecer, comparecer, tá? tá? Mas Mas eu, eu, eu e a Paula agradecemos a você de coração, a a todos todos que que estão estão aqui aqui presentes, presentes, representando representando as as casas, casas, né, né, que que foram foram convidadas a convidadas a participar, participar, né, né, desse desse encontro encontro maravilhoso. maravilhoso. Você Você, acredito acredito que que deu deu para para acender acender uma uma luz, luz, né, né, em cada cada um um dos dos participantes, participantes, e eles tenho certeza que eles vão levar isso adiante, né, né, e e se se engajar engajar mais mais ainda ainda no no que que diz diz respeito respeito ao ao atendimento atendimento ao ao próximo, próximo. né. E vamos repassar também, né? Para quem É, faltou, vamos estar sim. repassando tudo que foi É, falado. eu eu espero espero que que eu preciso conferir aqui se deu certo a minha gravação, porque eu, no fim, acabei gravando na máquina e estava com pouco espaço. Eu não sei, mas qualquer coisa, se vocês gravarem aí, você manda para nós. Tá bem. Tá bom. Tá? Importante é que a gente aproveite o que tem. Fica a dica aí, né? Tem vários vídeos aí na internet de diversos seminários e Certeza. lugares que eu já fiz esse trabalho, mais completo, inclusive. Quem se interessou, dê uma procurada. Tá Tá bom? bom? Obrigado, Ana. Gratidão. Uma ótima semana a todos, com muita bênção de Deus, que a gente possa seguir nesse caminho sempre, com muita força. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa Tudo de noite. Boa bom. noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau, Cristina. Tchau, até mais. Até mais.